Mas o que também não pode faltar no Brasil são informações sobre o setor florestal aqui no Cerrado do Assunto. Vocês sempre vão estar muito bem informados com as principais notícias da semana. Hoje temos muitas coisas para falar, assuntos polêmicos demais para a gente trazer aqui. E a primeira notícia que a gente quer comentar com vocês aqui é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo aqui no Florestal Brasil. A gente vem alertando sobre isso há anos aqui no Florestal Brasil, mas cada vez mais nós estamos chegando no ponto de não retorno, certo? Porque a Amazônia brasileira, segundo os cientistas, está cada vez mais próxima do limite de 25% de taxa de desmatamento, que é o limite máximo que é previsto para que a gente alcance o ponto de não retorno. Helry, explica para a galera o que é ponto de não retorno. Tá. Para quem já estudou física aí, lembra do limite último aí do dimensionamento, para quem teve essa disciplina na faculdade, é mais ou menos isso. O ponto de não retorno é aquele limite onde a gente sabe da resiliência da floresta amazônica, de todos os biomas brasileiros, mas tratando aqui especificamente da região amazônica, tem um determinado ponto de devastação que ela consegue se recuperar. O ponto de não retorno é aquele ponto onde, a partir dali, né, a partir daquele marco zero ali, ela não vai conseguir mais se restaurar na velocidade em que ela está sendo degradada. Isso está sendo já previsto. A gente já tem vídeo falando disso, pelo menos desde 2020, quando saiu o relatório na Netro. Então, esse ponto de não retorno está previsto a partir de 2050. Né? Mas eu já vi outros estudos, que em breve a gente vai fazer um vídeo sobre isso, que estão adiantando esse prazo. O que já estava muito próximo, 2050, estão adiantando isso daí. Tá? Então, de Cara, acordo com o de bioma, 60, já perdeu 13% da vegetação nativa em 40 anos. então daqui a 25 anos eu vou ter 60 anos ainda. Pois é, dá vai ver, principalmente para gente que convive, né, trabalha, e eu, no meu caso, eu moro aqui na região, vai ser muito mais impactante ver isso acontecendo, né, ano após ano aqui. E a gente fala disso desde 2014. Lembra da Operação Arco de Fogo, sabe, que a gente estava na universidade ainda? Então, a gente está vendo isso acontecendo ano após ano e sempre o mesmo negacionismo. Não, não vai acontecer, não vai acontecer, sabe? E a gente está vendo acontecer, de fato. Então, tem grande chance da Amazônia virar uma grande savana. Sim. Tu explicou muito bem, né? Hoje, por que se fala tanto, né, sobre isso? Até eu respondi hoje uma dúvida lá no nosso canal do YouTube do Florestal Brasil. Inclusive, se inscrevam no nosso canal do YouTube, tanto aqui no canal do podcast quanto no nosso canal do Florestal Brasil no YouTube, porque a gente sempre está interagindo por lá, tá? Vocês podem mandar as dúvidas de vocês pelos comentários, que a gente responde todos, a gente lê e responde todos os comentários. Mas eu estava respondendo uma pergunta lá que foi justamente sobre isso, né? Ah, mas a Amazônia não é muito grande, realmente tem muito devastação, essa foi a palavra que a pessoa usou, tem muita devastação na Amazônia. E aí eu me dei o trabalho de explicar a esse nosso inscrito lá no YouTube que existem realmente várias definições. A gente tem degradação, desmatamento e devastação. Basicamente, tá? Existem outras definições. Mas o que é a degradação? A degradação é quando, por exemplo, há uma erosão no solo, um rio poluído, uma árvore que foi cortada que não deveria ser cortada, né? Seja por motivos naturais ou não. Tá? Isso é uma degradação ambiental, uma degradação florestal. Aí a gente tem o desmatamento, que é a abertura de uma área, também pode ser uma abertura legalizada, uma abertura ilegal, pode ser uma queimada, né? Então você vai ter um desmatamento e você vai ter a devastação, que é aquele momento em que aquela área ela foi muito degradada, aquela área foi muito devastada. E aí também pode ser por ação humana ou não, né? Às vezes um furacão pode devastar uma área de floresta, uma queimada, um incêndio natural pode devastar uma área de floresta. O que está acontecendo aqui na Amazônia é que a gente está tendo áreas devastadas, áreas onde a gente não consegue recuperar facilmente ou nem consegue recuperar, que é esse ponto de não retorno que o Hélio estava explicando muito bem. Opa, acho que falhou um pouquinho o teu áudio aqui. Quem sabe faz ao vivo, problemas técnicos aqui. Tá, já tá Eu sem recebi uma áudio. ligação.
Na hora da. Voltou, voltou. Recebi uma ligação na hora da live. Esse é o problema da gente usar o celular para fazer live. Por isso que a gente pode fazer pelo computador. Ó, teste. É isso. Tá? Mas, enfim, o que eu estava falando é que a gente tem vários modelos, né, de devastação. E aí, a devastação que a gente está chegando a esse ponto de não retorno é um momento que a gente não consegue mais remediar. Não adianta replantar árvores, sabe, reconstituir a floresta, porque a gente vai chegar no nível em que essa floresta, mesmo sendo replantada, ela não vai se desenvolver mais. Porque você não vai ter chuva, o solo já está degradado, né, as espécies não têm mais aquela interação que fazem com que ela se reconstitua. Então é por isso que a gente enche tanto o saco, né? Então minha resposta lá para o inscrito foi sim, tem muita Amazônia ainda, existe muita área preservada, porque a gente tem muitas áreas que são de difícil acesso, graças a Deus. Então são áreas que o ser humano não consegue chegar facilmente para ir lá e mexer e acabar com tudo. Então a gente ainda tem Graças aos muita área de impostos, Amazônia. que ajuda muito a gente a dar uma freada nisso, em áreas que são estratégicas aí. Exatamente, né? A gente tem leis ambientais muito fortes, então isso dá uma freada, tá? Mas se a gente chegar nesse ponto de não retorno, que os cientistas apontam aí para 2050, né? Vai ficar difícil. Pode ser que a gente não consiga mais recuperar, que a gente não consiga mais tomar conta. E aí vai ser só uma queda, né? E vai ter aquele efeito dominó, onde as coisas vão se acabando. Por isso que Até aquela chega nesse questão, né, ponto as aí. pessoas têm muito essa imagem, por exemplo, de comparar com uma floresta plantada. Ah, é só plantar de novo. Não é assim. A floresta ela tem estágios ali, tem estágios de sucessão. Então vão ter as espécies que são pioneiras para quando se abre uma clareira, tem todo um processo até ela chegar naquele clímax ali da floresta, né, que é o estágio mais consolidado da floresta, tanto com relação à fauna e flora e a interação entre esses dois componentes. Então, quando eu devasto uma área, leva tempo para eu chegar naquele clímax de novo, e são décadas. Então, é por isso que a gente fala que é um ponto de não retorno. Chega um momento que está sendo degradado mais rápido do que a floresta consegue se recuperar a ponto de chegar nesse estágio de equilíbrio ecológico. Então é muito sério, por isso a gente tem falado tanto, né, sobre essa questão de mudanças climáticas para manter o clima. Esse ano a gente tem a COP30 no Brasil que vai tratar justamente sobre esse assunto, ou pelo menos deveria tratar sobre esse assunto, né? Porque Teoricamente, teoricamente a gente deveria falar sobre mudanças climáticas na COP30,